Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que, confesso, me deixou pensando por dias. Ah, já sei qual é. É um ensaio chamado Inteligência Artificial, Tempo Herdado e Trabalho, de um autor chamado Luiz Guilherme Libório Alves da Silva. Sim. E antes de mais nada, o perfil do autor já diz muito. Ele tem 31 anos, já escreveu 7 livros, mas o que chama atenção é a formação dele, sabe? Letras na UFMG, né? Exato. E hoje ele trabalha como escritor técnico, tech writer, ou seja, um cara das humanidades que vive com a mão na massa da tecnologia. Essa mistura é rara. E dá uma perspectiva completamente diferente sobre IA. Não é a visão de um engenheiro, nem a de um filósofo que está longe da prática. É alguém que transita entre os dois mundos. Totalmente. Isso se reflete na tese central do ensaio, que é assim, bem provocadora. Ele basicamente nos convida a parar de ver a IA como uma coisa estranha. Uma força externa que chegou para bagunçar tudo. Exato. A proposta dele é que a IA é, na verdade, a soma, a síntese de séculos de esforço e conhecimento humano. É como se fosse a nossa própria história compilada e devolvida pra gente numa nova forma. E ele já começa o livro tocando numa ferida que eu acho que todo mundo sente hoje em dia. Aquela angústia, sabe? Uhum. A sensação de que a gente perdeu o bonde, de que tá sempre no tempo errado. A gente tá trabalhando e pensando que deveria estar descansando. Tá descansando e se sentindo culpado. Por não estar trabalhando, parece que nunca estamos no lugar certo na hora certa. Isso. E a gente tende a culpar a tecnologia por essa aceleração toda. Mas aí vem o paradoxo que ele propõe. E se essa mesma tecnologia, a IA, que parece ser a vilã, for na verdade o caminho para a gente resolver essa angústia? É uma inversão completa de expectativa. Pois é. A ideia que costura o ensaio inteiro é a de que a IA tem uma dívida com a humanidade. Se ela é construída com todo o nosso suor coletivo, de todas as gerações, então ela nos deve algo em troca. E o ensaio é uma busca por essa resposta. Exato. É uma investigação sobre o que é essa dívida e como ela poderia ser paga. Tem até uma citação no início de John Donne, Nenhum Homem é uma Ilha, que ele usa para dizer que a IA não é uma ilha isolada. Certo. Ela é só mais um capítulo do nosso grande livro coletivo, só que traduzido por uma linguagem nova e muito, muito mais potente. Ok. Dívida da IA é um conceito forte. Vamos começar a desempacotar isso. A primeira ideia dele, que serve de base para tudo, é a de que a IA é o humano sonhado pelo humano. Quando eu li isso, eu parei. Como assim? É uma metáfora poderosa, né? Ele argumenta que cada geração sonha a próxima. Não só no sentido biológico de ter filhos. Mas no sentido de cultura, de conhecimento. Isso, de passar adiante técnicas. Nossos pais sonharam com um mundo com mais acesso à informação e a gente vive nesse mundo. Nós sonhamos com soluções para problemas complexos e a tecnologia é a ferramenta que cristaliza esses sonhos. E a IA seria o ápice desse processo. O ápice. A humanidade sonhando com uma versão de si mesma capaz de processar todo o conhecimento que já produzimos. E para não ficar só na poesia, ele usa um exemplo da literatura que é genial e um pouco assustador. Ele traz um conto do Jorge Luiz Borges, As Ruínas Circulares. Eu não esperava encontrar Borges num ensaio sobre IA. E a conexão é brilhante. No conto, um homem se isola para uma tarefa monumental. Sonhar outro ser humano com perfeição absoluta até que esse ser ganhe vida, se torne real. E ele consegue. Ele consegue, depois de um esforço imenso. Mas a grande virada, o soco no estômago do conto, é quando o sonhador descobre que ele mesmo não é real. Nossa, Que ele também é o sonho de outra entidade. que vertigem! Então, aplicando isso à IA, nós achamos que somos os sonhadores, os criadores no controle total. Mas, na verdade, também somos parte de um sonho maior, de um processo que começou muito antes de nós. Faz sentido. Exatamente. A IA não surgiu na unânime noite, como diz o conto. Ela não apareceu do nada. Ela é o resultado de um acúmulo. E ele dá um nome para isso, né? Sim, ele cria um termo muito útil, o repositório informacional humano. Pense nisso como uma biblioteca invisível gigantesca, que tem tudo, tudo.
Desde a técnica de lascar uma pedra do nosso ancestral mais distante, passando pelas receitas da nossa avó, até os códigos escritos pelos programadores de hoje. A IA é a primeira tecnologia capaz de ler, conectar e usar essa biblioteca inteira de uma vez. Isso tira a IA daquele lugar quase mágico e a coloca num lugar de herança. Ela não é uma invenção, é uma herança. Mas isso não é só teoria, né? Ele mostra isso acontecendo na prática. Sim, e isso é importante para não parecer só filosofia. Ele cita um estudo da revista Science sobre um projeto chamado Máquina Habermas. Máquina Habermas, ok. Eles criaram uma IA para mediar debates online sobre um tema super espinhoso, imigração no Reino Unido. A IA não dava opinião. Ela lia centenas de argumentos dos participantes, identificava pontos em comum e gerava declarações de consenso. E qual foi o resultado? Imagino que as pessoas odiaram ser mediadas por um robô. Pelo contrário, o resultado foi surpreendente. 56% dos participantes preferiram as declarações de consenso geradas pela IA em vez daquelas criadas por mediadores humanos. Sério? Por quê? Eles disseram que o texto da IA era mais claro, mais imparcial e mais aceitável. É um exemplo perfeito da IA atuando como uma síntese de vozes humanas. Pegando o nosso barulho? Isso, pegando um monte de barulho do nosso repositório e devolvendo como um sinal claro. Certo, então a IA é a soma de todo o nosso conhecimento. Mas, se todos nós contribuímos para esse repositório, por que a recompensa, o lucro, parece só para alguns? Isso me leva a pensar na parte econômica, na grana. Como o autor lida com a diferença entre o trabalho que a gente faz e o emprego que paga as contas? Essa é a distinção crucial de todo o argumento dele. Ele separa trabalho de emprego. Ok. O trabalho, para o autor, é todo e qualquer esforço humano que cria valor e adiciona algo ao repositório informacional. Plantar uma horta, ensinar um filho a amarrar os sapatos, escrever um poema. Cuidar de um parente doente. Exatamente. Tudo isso é trabalho, é a nossa contribuição para a herança humana. Ele até cita o filósofo Pierre Levy, que diz que o pensamento já é sempre a realização de um coletivo. E o emprego? O emprego é apenas uma das formas de organizar esse trabalho. É uma estrutura social, um contrato com regras, horários, chefe e, o mais importante, um salário. O problema é que a gente passou a confundir as duas coisas. A gente acha que só o emprego é trabalho que vale. E é aí que o medo da IA entra com tudo. Faz todo sentido, porque o ensaio traz um dado bem alarmante de uma pesquisa de 2024 da Page Interim. Diz que 76,6% dos profissionais brasileiros acreditam que a IA vai substituir seus empregos. É um número altíssimo. E segundo o autor, esse medo não é paranoia. Ele é 100% justificado. A IA não ameaça o trabalho na sua essência. Nossa capacidade de criar, de cuidar. O que ela ameaça é o emprego. Diretamente. A estrutura que hoje garante o nosso sustento. E aí está o dilema que gera angústia. O trabalho livre, aquele que enriquece o espírito, e o repositório não paga o aluguel. Nossa, isso é muito real. O autor dá exemplos, né? O agricultor que planta só para comer não compra o remédio na farmácia. O músico que toca por paixão na praça não paga a conta de luz. A angústia não é abstrata, ela é material. É o medo de não conseguir botar comida na mesa. A ameaça é concreta. Exato. E é por isso que a ideia da dívida da IA se torna tão urgente. Não é uma questão filosófica, é uma questão de sobrevivência. Ok, então se o problema é que a IA, alimentada por nosso trabalho coletivo, ameaça nosso sustento individual, o emprego, a solução passa por fazer a IA pagar o que deve? Exato. Mas como se calcula uma dívida ética? Quem seria o responsável por cobrar isso? Parece algo muito complexo de colocar em prática. É o ponto central. Ele argumenta que essa dívida não é financeira no sentido tradicional. É uma obrigação de retorno, uma dívida ética. Certo. Se a tecnologia se beneficia de todo o nosso passado coletivo, ela tem a obrigação de garantir o nosso futuro coletivo. E ele faz uma ressalva importantíssima. Qual? Essa dívida é com a humanidade como um todo. Não pode ser dividida por raça, etnia ou nacionalidade, porque o repositório é universal.
é uma herança de todos. E ele diz que a gente continua contribuindo para essa dívida crescer, mesmo sem perceber. Gostei da analogia que ele usa da polinização. Isso, é ótima. Cada vez que a gente usa um buscador, conversa com um chatbot, posta uma foto, Ou simplesmente vive nossa vida digital. estamos polinizando sistemas de IA com dados novos em tempo real. É um trabalho sutil, invisível e não remunerado, mas que é absolutamente essencial para que a tecnologia continue aprendendo. Estamos constantemente atualizando o grande repositório humano, certo? Então, como se paga essa dívida na prática? O autor propõe alguma coisa concreta? Ele explora alguns caminhos. O primeiro, mais conhecido, é a renda básica universal. Uhum. É uma ideia importante, um ponto de partida, mas ele acha limitado. Garantir a subsistência ao mínimo, mas não resolve a angústia do tempo, não devolve às pessoas a liberdade de usar seu próprio tempo. Então, qual é a proposta mais radical dele? A redistribuição do próprio tempo de trabalho. A ideia é usar a produtividade absurda que a automação e a IA permitem para reduzir drasticamente a jornada de trabalho de todo mundo. Em vez de desemprego para uns e sobrecarga para outras. Exato. A tecnologia geraria mais tempo livre para todos. O objetivo final é a devolução do tempo. A tecnologia que foi construída com o tempo de vida de gerações literalmente pagaria sua dívida devolvendo tempo. E isso nos leva a um conceito que parece de ficção científica, o de um mundo pós-escassez, onde comida, moradia, saúde, as coisas básicas, poderiam ser produzidas com quase nenhum esforço humano. O autor realmente acredita que isso é viável? Não é utópico demais? Ele apresenta como uma possibilidade lógica, um horizonte para o qual a tecnologia aponta. Mas ele não é ingênuo. Ele sabe que a tecnologia por si só não garante nada. É aí que a coisa complica. Exato. E aí que a discussão fica mais filosófica e, ao mesmo tempo, mais urgente. Ele começa a tratar o tempo não como um recurso, mas como um direito. Visão na prática. Pois é. A Declaração Universal dos Direitos Humanos fala em direito ao repouso e lazer. A nossa Constituição fala em direito à educação. E mesmo assim, a realidade é bem diferente para a maioria. Exato. E com a IA, essa ambiguidade fica ainda maior. Ao mesmo tempo que ela pode nos liberar, ela pode criar novas formas de aprisionamento. Como assim? Plataformas que usam IA para prender nossa atenção por horas, nos fazendo maratonar séries ou rolar feeds infinitos. O tempo que a tecnologia libera de um lado, ela captura do outro. É uma disputa. Para mostrar o risco disso, ele usa outro exemplo da cultura pop. Um filme de 2011, O Preço do Amanhã. Eu lembro desse filme. A premissa é aterrorizante. É um exemplo perfeito para a tese dele. No filme, as pessoas param de envelhecer aos 25 anos, mas a partir daí, o tempo de vida se torna literalmente a moeda. Você trabalha para ganhar horas, paga um café com minutos. Isso, os ricos acumulam séculos e se tornam imortais, enquanto os pobres vivem desesperados, correndo contra o relógio para não morrerem porque o tempo deles zerou. É a desigualdade levada ao extremo absoluto. E a conexão que o autor faz é poderosa. Ele diz que o filme mostra um mundo que já alcançou a pós-escassez material. A tecnologia venceu a morte biológica, mas de que adiantou? Se o tempo virou a ferramenta de exclusão. Exato. Se o bem mais precioso, o tempo, foi transformado na mais brutal ferramenta de exclusão, a frase que ele usa no livro é certeira. Em O Preço do Amanhã, a morte foi cientificamente vencida, mas não a ganância. Que forte isso. O risco que ele aponta é esse. A gente pode até resolver a produção de bens, mas se não resolvermos a distribuição justa do tempo, a gente cria um inferno. Então, se a tecnologia sozinha não é a resposta, e as soluções políticas são tão difíceis, qual é a saída? Onde ele encontra a solução no final do ensaio? Eu esperava uma proposta tecnológica ou econômica, mas ele vai para um lugar completamente diferente. E é isso que torna a conclusão tão impactante. A solução que ele propõe não é uma política pública ou um novo software. É um sentimento. Um sentimento. A chave está na capa e na contracapa do livro. São duas pinturas de 1889. A primeira, na capa, é O Homem Está no Mar, de uma pintora chamada Virginie de Montbreton. A gente vê uma mulher, segurando um bebê, olhando para o fogo com uma expressão de profunda angústia, esperando a volta de alguém. Esperando alguém que está no mar. E na contracapa? Na contracapa está:
O Homem Está no Mar, depois de The Moon Prism, de Van Gogh. É a releitura que Van Gogh fez da primeira obra, com aquele seu estilo único e intenso. Duas pinturas, uma inspirada na outra. O que isso tem a ver com inteligência artificial? Tem tudo a ver. Para o autor, essa escolha tem um duplo significado que amarra o livro inteiro. O primeiro é o mais óbvio. A relação entre as duas obras é a metáfora perfeita do repositório informacional humano em ação. Uma artista cria, outra vê, se inspira, reinterpreta. E passa a ideia adiante, transformada. É assim que a cultura e o conhecimento funcionam. Certo. E o segundo significado? O segundo é o mais profundo. Está no tema das pinturas. A espera. A mulher da pintura espera com angústia, sim, mas também com amor. Ela espera por alguém que faz parte dela. Ok. O autor faz um paralelo conosco. Nós também estamos na praia, esperando a chegada da IA, o humano sonhado pelo humano. Mas a nossa espera é diferente. A gente não espera com amor. A gente espera com medo. Com medo? Medo de que ela venha roubar nosso emprego, nosso sustento, nosso lugar no mundo. Então a proposta final dele é Amor. em um sentido muito específico. Ele propõe que, se a gente conseguir mudar nossa perspectiva e ver a IA não como uma competidora, mas como o resultado da nossa própria jornada coletiva, Como um reflexo de nós mesmos. isso, então podemos desenvolver um sentimento de pertencimento, de amor por essa criação. Um amor ao humano que se manifesta como compaixão e solidariedade. E esse sentimento nos levaria a agir. Exato. A dizer, ok, essa coisa incrível que criamos juntos não pode deixar nenhum de nós para trás. Com essa base, a humanidade deixaria de ser só uma palavra e se tornaria uma comunidade coesa que não aceita que seus membros passem fome. E aí sim, a gente poderia olhar para o mar e se alegrar. E se alegrar ao ver o humano sonhado pelo humano finalmente chegar. Uau! Que virada! A gente saiu de uma discussão sobre tecnologia, dados e economia para chegar numa conclusão sobre compaixão. Exato. A grande sacada do ensaio, então, é que a IA é um espelho. Ela reflete toda a nossa história, com o que temos de melhor e de pior. E por ser um espelho, a responsabilidade de decidir qual imagem a gente vai ver refletida no futuro é totalmente nossa. Exatamente. Não dá para terceirizar essa responsabilidade para a tecnologia. E isso nos deixa com uma última provocação. O autor, sendo um escritor, dá muita importância à linguagem. Claro. Ele até menciona um artigo do próprio trabalho sobre uma ferramenta de IA, onde o título escolhido foi que ela apoia na redução de tempo. A escolha das palavras apoiar, redução de tempo já constrói uma narrativa positiva. Certo. As palavras que usamos moldam a nossa realidade. Pois é. E isso levanta uma questão para quem nos ouve. Se a IA é, no fundo, um produto da nossa linguagem e da nossa história coletiva, que palavras, que histórias, que narrativas a gente precisa começar a construir agora para garantir que o futuro que ela ajuda a criar seja um de tempo devolvido e dignidade para todos? É uma pergunta fundamental. Como a gente conta essa história? De um jeito que nos leve para a pintura do Van Gogh cheia de esperança e não para o pesadelo distópico de O Preço do Amanhã.